O ditado diz: nunca julgue um livro pela capa, mas até mesmo os melhores de nós estão propensos a julgar as pessoas com base em sua aparência, riqueza ou status social. Por causa disso, às vezes as pessoas escondem essas coisas, ou até mentem sobre elas. Então, desde um milionário secreto que fingiu ser pobre até um policial que fingiu ser um morador de rua com deficiência, aqui estão algumas pessoas que receberam um tratamento muito diferente depois que se disfarçaram, e as razões estranhas e maravilhosas pelas quais elas fizeram isso. O segredo. Se você está conversando com alguém que conheceu apenas online, sempre há o risco de que a pessoa não seja exatamente quem parece ser. Mas quando a vietnamita Nguyen Van An conversou online com um rapaz que conheceu pelo Facebook, ela nunca poderia ter imaginado o que ia acontecer. Como muitos de nós, Nguyen sempre sonhou em encontrar a pessoa perfeita para compartilhar sua vida. No entanto, ela permaneceu solteira durante todos os anos da faculdade. Não foi por falta de opção, uma enxurrada de caras tentou conquistá-la. Mesmo assim, ninguém parecia certo para Nguyen. Então, depois de se formar na faculdade e conseguir um bom emprego, ela ainda estava longe de conseguir a única coisa que realmente queria: um namorado. Mas o amor chega quando menos se espera. Um dia normal em 2016, Nguyen estava rolando o Facebook quando se deparou com uma foto de uma de suas celebridades favoritas, ao lado de outro homem que ela não reconheceu. O desconhecido foi marcado na foto, então, por curiosidade, Nguyen clicou em seu perfil e ele parecia apenas um cara normal. Talvez ele conhecesse seu ídolo e pudesse ajudá-la a conhecê-lo. Animada, ela mandou uma mensagem ao homem para perguntar, e ele respondeu quase que imediatamente. Seu nome era Giang Tuan, e ele também era do Vietnã, embora estivesse morando na Rússia naquele momento. Porém, infelizmente, ele não conhecia o ídolo de Nguyen. Apesar da decepção, ela acabou conversando mais com Giang Tuan, e a conversa evoluiu e fluiu muito bem. Giang não era o tipo de cara que as outras garotas queriam. Ele não gastava muito, vestia roupas simples e parecia relativamente bem, pobre. Mas isso não importava para Nguyen, ela queria alguém por mais razões do que riqueza material. Semanas se passaram e os dois acabaram em um romance repentino. Antes que percebesse, Nguyen estava passando horas conversando com Giang todos os dias. Depois de 6 meses, o casal oficializou o relacionamento e saiu para o primeiro encontro de verdade. Apenas alguns meses mais tarde, os dois decidiram se casar, mesmo que eles só tivessem se encontrado algumas vezes na vida real. Não é de se surpreender que os pais de Nguyen não ficaram nem um pouquinho felizes com isso. Como é que o casal poderia ter certeza que aquilo era amor verdadeiro quando quase todo o relacionamento deles foi construído online? Desesperada com a situação, Nguyen contou a Giang sobre a opinião de seus pais. Então, ansioso para provar seu amor pela jovem, Giang entrou em um avião e viajou para o Vietnã para conhecer os futuros sogros. Depois de um pouco de trabalho para convencê-los, eles finalmente cederam. Ao que tudo indicava, ele parecia um rapaz sincero. Cara, se eles tivessem ideia da realidade... De qualquer modo, uma vez que os pais de Nguyen foram convencidos e abençoaram a união, o casal empolgado começou a planejar o casamento. Nguyen estava disposta a aceitar uma celebração mais simples, já que estava aparente que Giang não tinha muito dinheiro. E ela não precisava de uma cerimônia grandiosa de qualquer maneira. Mas quando chegou a vez de Giang dar suas opiniões sobre o evento, a moça ficou chocada. Ele insistiu que eles precisavam do serviço completo, incluindo um hotel 5 estrelas para ficar depois da cerimônia. Mas nada disso fazia sentido. Fazer um evento desse tamanho com certeza estava fora do orçamento. Mas então Giang revelou um segredo que deixou sua noiva chocada. Na verdade, ele era um empresário muito rico e gerente de uma famosa marca internacional do ramo da moda. Em outras palavras, ela estava prestes a se casar com um milionário. Enquanto Nguyen estava tentando entender tudo o que estava acontecendo, Giang explicou que ele omitiu de propósito a sua riqueza, porque ele não queria que isso tivesse influência em seu relacionamento. Se ele não tivesse escondido o fato de que tinha muito dinheiro, ele não teria como saber com certeza se ela o amava, ou se estava apenas atrás da grana. Mas agora ele estava certo. Embora ainda estivesse em choque, Nguyen aceitou fazer a festa extravagante que Giang tanto queria, e em abril de 2017, os pombinhos finalmente selaram o laço, com muito estilo. Hoje eles vivem na Rússia, junto com seu filhinho, e a família não poderia estar mais feliz. Por que eu não posso acabar trombando uma milionária secreta enquanto eu fico rodando pelas redes sociais? Tudo que eu encontro são umas tiazinha doida gravando vídeo com gato. Eu não sou um milionário secreto que se diverte fazendo vídeos pro YouTube, mas eu tento manter o canal sempre rico em vídeos divertidos pra vocês. Então, por que vocês não me demonstram um pouquinho de amor clicando nos botões de curtir e se inscrever ali embaixo? Tudo pronto? Maravilha! Agora sim a gente pode continuar. Tatuagens.
Tatuagens geralmente dividem opiniões. Ou você as ama ou as odeia. Se você as ama o suficiente para cobrir todo o seu corpo com elas, algumas pessoas inevitavelmente julgarão você. Jason, um britânico com muitas tatuagens, sabe disso muito bem. Na verdade, ele já se viu como o principal suspeito em um caso de sequestro que não tinha nada a ver. Certo de que estava sendo perseguido por causa de suas tatuagens, Jason decidiu participar de um experimento social para descobrir o quão julgadoras as pessoas realmente são. Então ele pegou uma nota de dinheiro e ficou na rua perguntando se alguém poderia trocar por moedas. Quase todos os que passavam ignoraram sua pergunta. Um homem até perguntou se ele estava prestes a ser assaltado. Depois, Jason cobriu todas as suas tatuagens com maquiagem da cor da pele e saiu novamente com a nota na mão. Desta vez, tudo foi muito diferente. As pessoas pararam sorridentes para ajudar e o trataram com muito mais gentileza do que antes, mesmo com Jason agindo exatamente da mesma maneira. Então, sim, as tatuagens realmente fizeram uma grande diferença. Eu tô chocado. Perrengue. As pessoas fazem coisas loucas por amor e por dinheiro, mas como já vimos, isso pode tornar a busca pelo verdadeiro amor bastante complicada se você é rico. O londrino Joe Johnson descobriu isso da pior maneira. Em 1998, Joe não pôde acreditar em sua sorte quando ganhou um prêmio impressionante de mais de 12 milhões de dólares na loteria. Isso equivale a mais de 21 milhões de dólares hoje. Ele comprou os melhores carros, gastou muito em propriedades grandiosas e parecia que poderia ter qualquer garota que quisesse. Joe sentiu que tinha tudo, mas avançando um pouco no tempo, ele gastou quase 2 milhões de dólares de seus ganhos com mulheres que o abandonaram. Joe se sentiu usado. Seu dinheiro pode ter trazido riqueza material, mas certamente não o deixou feliz. Então ele decidiu fazer algo drástico, fingir ser muito pobre para a próxima mulher que o encontrasse. Bem, um dia, enquanto Joe tomava um café em seu local favorito, ele começou a conversar com uma garçonete loira que trabalhava lá. Seu nome era Lisa. Joe decidiu convidá-la para sair. Gentilmente, ela aceitou sua oferta, esperando um jantar romântico em algum restaurante chique. O que ela recebeu foi bastante diferente. Antes de encontrar Lisa, Joe vestiu suas roupas mais velhas. Em seguida, levou sua animada acompanhante a um restaurante barato. E no final da noite, ele até insistiu em dividir a conta com ela. Joe sabia que estava se arriscando, mas incrivelmente, Lisa não parecia se importar. Na verdade, ela disse que teve um ótimo encontro. Então os dois continuaram namorando e Joe manteve sua fachada. Em suas primeiras férias juntos, ele a levou para um hotel de 2 estrelas que tinha até baratas. Surpreendentemente, Lisa ainda não reclamou. Claro, Joe era pobre, mas ela se apaixonou por ele. Um ano depois, Joe pediu Lisa em casamento. E Lisa, radiante, disse sim. Agora, Joe sabia que era hora de ser honesto. Então ele se sentou com Lisa, respirou fundo e revelou a verdade. Longe de ficar feliz com a imensa riqueza de seu parceiro, Lisa ficou arrasada. O último ano tinha sido nada além de uma mentira. Mas quando ele explicou por que tinha feito isso, ela acabou entendendo. Ele tinha sido usado tantas vezes por seu dinheiro que precisava ter certeza de que alguém gostava dele pelo que ele realmente era. Fala sério, as mulheres que sabiam que Joe era rico acabaram rejeitando, mas aquela que pensou que ele era pobre, não. Bem, Joe não perdeu tempo em fazer as pazes com Lisa. No dia seguinte, ele a levou a uma cara sessão de compras. E em seguida, ele a levou para o Ritz, onde a pediu em casamento novamente. Pouco depois, eles se casaram nas Ilhas Maurício e hoje o casal já tem um filho. Mas, cara, falando em perrengue, se eu fosse a Lisa, eu teria ido embora depois das baratas. Jeito de motoqueiro. O que as pessoas acham mais assustador do que um homem com muitas tatuagens? Um grupo de motoqueiros fortes e tatuados, é claro. Em um experimento social divertido realizado pela cervejaria Carlsberg, um grupo de motoqueiros foi orientado a ocupar todos os assentos, exceto 2 em uma sala de cinema. Então os funcionários levaram casais desprevenidos para a mesma sala de exibição. Quando os casais entraram na sala, os resultados foram, bem, como se esperava. Mas nem todo mundo foi tão preconceituoso, e aqueles que se sentaram receberam aplausos calorosos. A artimanha foi projetada para desencorajar as pessoas a serem tão preconceituosas. E sabe de uma coisa? Funcionou. Na verdade, eu acho que eu vou começar a assistir filmes em salas de cinema cheias de homens grandes e fortes. Até porque eu me pareço com um deles. Santo sem teto.
Costuma-se dizer que na vida você recebe o que dá. Bem, um padre católico de Lexington, Kentucky, nos Estados Unidos, decidiu provar esse ditado de uma forma muito interessante. Em um dia de dezembro de 2015, o padre chamado Jim Sitchko abandonou suas roupas de padre e vestiu roupas velhas. Então fez uma placa de papelão pedindo por ajuda e saiu andando pelas ruas como se fosse um sem-teto. Sem que as pessoas percebessem, o padre na verdade tinha uma boa quantia de dinheiro escondida em seu bolso. E não estou falando de algumas centenas de dólares. Não, estou falando de $5.000. Toda vez que alguém generoso parava e lhe oferecia dinheiro, ele recusava e dava à pessoa $100 em troca. Assim ele provou que realmente se recebe o que se dá. E muito mais. Surpreendentemente, uma das pessoas que ofereceu dinheiro ao padre Jim era um sem-teto. Quando o padre recusou sua ajuda e entregou ao homem sem teto $100, ele quase chorou. Isso mostra que mesmo quando estamos em nossos momentos mais baixos, os seres humanos ainda têm uma capacidade notável de compaixão. Agora, lembra disso porque meu aniversário está chegando e a minha TV atual não é tão grande assim. Mudança de gênero. Hoje em dia, muitos dos melhores médicos do mundo são mulheres, mas no início do século XIX, na Grã-Bretanha, ser médica era completamente impossível. Então, quando Margaret Ann Bulkley decidiu que queria seguir uma carreira na medicina, ela sabia que teria que fazer algo extremo para tornar seu sonho realidade. Sua solução, pelos próximos 56 anos, ela se tornaria James Barry e adotaria todas as características, vestimentas e maneirismos de um homem. Mas, com certeza, ninguém poderia disfarçar a voz, o corpo e tudo mais por tanto tempo sem ser descoberta, não é? Bem, extraordinariamente errado. Margaret, agora James, conseguiu se inscrever na faculdade de medicina com sua falsa identidade. E embora seus colegas suspeitassem de algo errado, os rumores se concentraram em ela ser um pré-adolescente super inteligente. Ah, claro, eles nunca suspeitaram por um segundo que James na verdade era uma mulher. A ideia de uma médica era tão absurda que nunca passou por suas mentes. Enganando com sucesso colegas e professores, James passou por seus exames e, depois de se formar, se alistou como cirurgiã de destaque no exército britânico. Ela até realizou a primeira cesárea registrada por um europeu na África, onde tanto a mãe quanto a criança sobreviveram. E James levou seu segredo de mudança de gênero até o túmulo. A verdade só foi descoberta após sua morte. Só posso imaginar o choque que deve ter sido para quem fez a descoberta. Tocado pelas rodas. Às vezes, a polícia tem ideias bem incomuns para combater o crime. Depois de saber que várias pessoas com deficiência tinham sido atacadas em Vancouver, o departamento de polícia local teve uma ideia bem maluca para pegar os responsáveis. Qual era o plano? Vestir um policial como um homem deficiente sem teto, posicioná-lo em uma esquina e torcer para que os criminosos caíssem na armadilha e o atacassem. Então ele pularia da cadeira de rodas e os prenderia. Eu disse que era incomum. O policial escolhido para o trabalho foi o sargento Mark Horsley. Ele se vestiu apropriadamente, sentou na cadeira de rodas e, para parecer mais convincente, conversou com transeuntes sobre sua suposta situação. Mas ao fazer isso, ele percebeu algo surpreendente. Em vez de tentar atacá-lo, as pessoas eram extremamente gentis com ele. Além de dar dinheiro, um homem até rezou por ele. Entrando mais no papel, o sargento disfarçado começou a perguntar às pessoas se podia comprar as comidas ou os cigarros delas com o pouco dinheiro que tinha. E também falava que não sabia contar, esperando que lhe passassem a perna. Para sua surpresa, porém, ninguém o fez. Na verdade, alguns até cobraram menos. Quando Horsley saiu da cadeira de rodas, ele não estava mais perto de pegar os criminosos, mas aprendeu muito sobre a bondade humana. Ele pode não ter pego os criminosos naquele dia, mas definitivamente cruzou o caminho de boas pessoas. Pobre fingidora. É óbvio que todos merecem ser tratados de forma igual, mas infelizmente nem sempre recebemos o que merecemos, e isso se aplica tristemente também às crianças. Em um experimento social realizado na Geórgia, nos Estados Unidos, uma atriz mirim de 6 anos chamada Anano se vestiu com roupas limpas e caras e ficou sozinha nas ruas. Embora ela estivesse bem vestida, as pessoas paravam e perguntavam preocupadas onde estavam seus pais. Alguns até ofereciam ajuda. Até aí tudo bem, certo? Mas então a mesma
mesma atriz se vestiu com roupas velhas e sujou o rosto antes de voltar para o mesmo local. Dessa vez, ninguém sequer olhou para ela, muito menos parou para ajudar. E a situação só piorou quando o experimento foi realizado em um restaurante. Quando a Nano entrou no local vestindo roupas boas, com o cabelo preso em um coque, as pessoas a receberam calorosamente, enquanto ela passeava pelo ambiente. Mas mais tarde, quando ela retornou disfarçada de menina sem teto, as pessoas evitaram olhar para ela. E ela não foi apenas ignorada, literalmente ela foi enxotada do local. A única diferença? A aparência dela. Acho que nem um bife suculento seria suficiente para me fazer ignorar uma criança claramente necessitada. E eu amo um bife. O que você teria feito? Me conta nos comentários aí embaixo. Trio icônico. A Inglaterra vitoriana era o mundo dos homens. Naquela época, a sociedade via as mulheres como fracas, passivas e menos inteligentes do que os homens. Então, se você fosse uma mulher com aspirações além de tentar arranjar um marido, teria uma grande dificuldade pela frente. Mas 3 mulheres do século XIX estavam dispostas a enfrentar esse desafio. Seus nomes? As Irmãs Brontë. E além de serem irmãs, também eram escritoras incrivelmente talentosas. Havia apenas um problema: as editoras tinham preconceito contra mulheres. Então as irmãs simplesmente tiveram que fingir ser homens. Felizmente, isso não significava vestir ternos e usar barbas falsas. Não, elas apenas começaram a falar com as editoras por escrito. Assim, usando os pseudônimos masculinos Alice, Acton e Currer Bell, elas enganaram as editoras, fazendo-as pensar que eram homens. Funcionou, e todas as 3 irmãs foram aprovadas. Charlotte Brontë, também conhecida como Currer Bell, foi particularmente bem-sucedida. Seu segundo romance, Jane Eyre, foi um best-seller instantâneo quando foi lançado em 1847. Apesar desse sucesso monumental, somente 3 anos depois, em 1850, que Charlotte finalmente revelou a verdade ao mundo, causando grande choque. Nesse ponto, suas irmãs já haviam falecido, então não havia mais necessidade de esconder suas identidades. E apenas 5 anos depois, Charlotte também faleceu. Mas, embora tenham partido, as irmãs Brontë certamente não foram esquecidas. Até hoje, as obras de todas as 3 irmãs ainda são estudadas e admiradas em todo o mundo. Então, bora, comenta aí um trio mais icônico. Eu duvido. É um rap? Como toda avó diria, rap só fala de arma, violência e deu. Claro que isso não é verdade, mas em 2010 esse estereótipo ultrapassado ajudou a polícia a pegar um monte de criminosos. Como exatamente? Bem, criando uma gravadora falsa. A polícia, com sede em Washington DC, nos Estados Unidos, chamou a gravadora de Manic Enterprises. E eles deram duro para fazê-la parecer real. Isso significava ter um estúdio de gravação personalizado com tudo que um músico tem direito, e se disfarçar para parecer com funcionários. O sargento Dale Sutherland fingiu ser o dono da gravadora de rap, chamado Richie Valdez, enquanto os outros policiais fingiram ser sua namorada e seus seguranças. Tá, mas e como é que tudo isso tem a ver com pegar criminosos? Bem, espere e veja. No início, Sutherland convidou músicos locais para o estúdio, compartilhou tequila e fingiu que era um grande traficante para ganhar sua confiança e respeito. Logo, suas palavras se espalharam e os criminosos reais começaram a visitar o estúdio, procurando vender todo tipo de coisa, de armas a substâncias ilícitas. Assim que começaram a mostrar as mercadorias, tiveram uma grande surpresa. Sutherland e sua equipe rapidamente se revelaram e prenderam os criminosos. Engenhosamente, nem precisaram esconder seus equipamentos de vigilância. Eles estavam em um estúdio de gravação, literalmente. A operação se mostrou um grande sucesso e eles até conseguiram pegar membros do cartel La Familia, um dos maiores grupos criminosos do México. Mas nem todos os criminosos que pegaram eram de grande porte. Um criminoso local ligou acidentalmente para um dos policiais disfarçados enquanto planejava roubar um lugar e a polícia ouviu toda a conversa pelo telefone. Que idiota! No total, 70 prisões foram feitas e uma quantia absurda de 7 milhões de dólares em itens ilegais foram confiscados. E tudo graças a uma ideia maluca e alguns figurinos convincentes. Sim, é seguro dizer que esses criminosos não estarão cantando rap tão cedo, mas terão tempo para escrever na prisão. Doutor Disfarce. A pandemia da Covid-19 colocou uma enorme pressão em hospitais e equipes médicas em todo o mundo.
Então, quando o siberiano Sergei Samborsky suspeitou que a equipe estava negligenciando sua avó doente, ele decidiu agir por conta própria. A avó de Sergei tinha Alzheimer e tinha sido levada para o hospital depois que sua saúde piorou. Mas quando Sergei tentou visitá-la, disseram que ele não podia vê-la. Então ele pegou o número de telefone do paciente do quarto ao lado do dela e ligou no dia seguinte para perguntar sobre seu parente doente. Quando ligou, descobriu algo inacreditável. Aparentemente, ninguém havia dado banho, cuidado ou até mesmo alimentado ela. Sem hesitar, Sergei correu direto para o hospital, mas a política que proibia visitas significava que ele não conseguiria entrar. Então ele foi até uma ambulância estacionada e, incrivelmente, persuadiu os motoristas a lhe vender roupas de proteção. Não havia segurança na porta, então assim que ele vestiu a roupa, ele entrou direto. Ele foi até sua avó e ficou chocado. Ela estava amarrada na cama, coberta de hematomas e sujeira. Por que alguém achava que uma senhora de 84 anos precisava ser amarrada? Ainda disfarçado, Sergei a desamarrou e começou a cuidar dela adequadamente. E por 3 dias inteiros, ele se safou. Mas eventualmente sua sorte acabou. A equipe do hospital suspeitou e Sergei sabia que precisava fugir. Antes de sair, ele se revelou para sua avó e, apesar do Alzheimer, ela o reconheceu pela primeira vez em 3 anos. Então Sergei saiu e algum tempo depois sua avó faleceu, mas ele nunca esqueceu e desde então trabalhou incansavelmente para expor as terríveis condições em que sua avó se encontrava. Vixe, preciso ir secar meus olhos. Tudo culpa dos ninjas cortadores de cebola. Fingir até conseguir. Quem nunca sonhou em ser rico e famoso? Não é fácil, não é mesmo? Mas Zhao Yati, uma estudante de arte de 23 anos de Pequim, na China, decidiu provar que é realmente fácil. Sua ideia era parecer uma socialite rica e viver em Pequim por 3 semanas sem gastar nada. Em vez disso, ela contaria apenas com seu status social para conseguir alguns presentinhos. Para o visual, ela comprou uma bolsa falsa da Hermès e um colar falso da Vivienne Westwood e até usou um anel de diamante falso de $3. Depois que seu cosplay de socialite estava totalmente equipado, ela foi para o aeroporto local, onde usou uma passagem falsa para entrar na sala VIP. Claro, a passagem não era totalmente fake, mas era válida apenas por 3 horas. No entanto, devido ao seu traje extravagante, ninguém falou nada por 3 dias inteiros. Durante esse tempo, ela se empanturrou com comida gratuita, dormiu nos sofás confortáveis e estocou salgadinhos antes de fugir para um hotel de luxo. Ela entrou facilmente no hotel e usou a sauna privativa sem levantar suspeitas. Depois disso, ela passou mais de 2 semanas indo de um lugar para o outro, vivendo uma vida de luxo. Ela compareceu a festas exclusivas de leilões de joias, conseguiu refeições grátis em restaurantes chiques e, no geral, acumulou quase $1.500 em produtos e serviços gratuitos. Ninguém a questionou graças ao seu visual elegante. Quando as 3 semanas acabaram, ela transformou toda a sua experiência em uma exposição, projetada para mostrar o quanto você é tratado com mais atenção quanto mais alto estiver na escada social. Zhao teria conseguido se safar de suas travessuras sem sua fantasia de socialite? Acho que não. Então eu vou pegar minha bolsa falsa e vou curtir um dia de spa. Por hoje é isso, galera. Enquanto eu vou pro meu dia de spa, me fala aí nos comentários ideias para que eu possa conseguir comer de graça em um restaurante. Obrigado por assistir e até a próxima!